pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre os 8 protagonistas mais perfeitos do mundo de todos os animes. Esse vídeo é a parte 1 e aí vai sair uma parte 2 aqui no canal em breve, aonde eu vou falar sobre outros protagonistas e outros personagens, porque até então os meus 2 personagens assim que eu tô mais hypada, mais incutida com eles e tal, atualmente, eles não são protagonistas, então eles não vão estar aqui nesse vídeo, vão estar na parte 2. Então já comenta aí embaixo quais são os seus protagonistas favoritos ou se tá faltando algum prota aqui nessa lista. E já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado, me segue lá no meu Instagram, @nandageek, segue o perfil das minhas duas parceiras, @nerd.topzera e a loja Cans Store. 2 formas de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. E desculpa aí se eu soltar algumas babinhas quando eu estiver falando de algum protagonista. E o primeiro protagonista que eu quero idolatrar aqui é o Hikigaya Hachimen de Oregaroi. Então, se você já assistiu, você já deve imaginar por que ele tá aqui nessa lista. E apesar dele ser meio traumatizado com uma coisa besta que aconteceu na vida dele, o ponto de vista dele é muito interessante. A independência emocional que ele tem é o que mais me chama atenção. Ele achar que não precisa de ninguém, dele achar que ser solitário é normal. Como ele mesmo diz, quanto mais tempo você fica sozinho, mais você aprende que não precisa de ninguém. E isso é verdade. E uma outra coisa que ele tem também que é muito interessante é que ele resolve os problemas do jeito dele. Ele não importa se vai pegar mal pra ele, se vai dar errado pra ele, se ele vai ser o culpado ou não, o que as pessoas vão falar, ele simplesmente não importa. Ele vai lá e resolve o problema e pronto, e acabou. E ele é muito sarcástico e como ele mesmo diz, né, o que há de errado em odiar todo mundo, desde que você não cause problemas pra ninguém. Ele acha que a amizade é só uma frase presente na juventude, porque, assim, a maioria das pessoas que você conhece no ensino fundamental e no ensino médio, depois de 5 anos, você não vai mais conversar com essas pessoas, entendeu? E às vezes, quando você é muito sentimental, quando você se afasta dessas pessoas, ou quando essas pessoas fazem alguma coisa com você, você sofre. Então, se ele não tem laço com ninguém, ele nunca vai sofrer com a atitude das pessoas e ele nunca vai sentir solitário depois que ele sair do ensino médio, porque ele não tem laços, ele não tem ninguém pra ele poder sentir saudade. E ele também acha que se você não se relaciona com as pessoas, se você não é amigo de ninguém, você não vai pro mau caminho, né? E eu acho tudo isso muito interessante. Claro que ele é um pouco exagerado, mas essa independência emocional, eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho disso. Claro que você não tem que ser desse jeito igual ele, né? Mas ter um pouco de independência emocional pra você não sofrer com várias atitudes, seja independência emocional de amizade, de relacionamento ou de famílias, isso só vai te elevar. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. E pra quem viu o anime, eu vou citar aqui algumas coisas, algumas atitudes que ele tomou que fez eu gostar muito dele, só que sem spoilers. O que ele fala lá pra presidente do concurso que eles estão fazendo e ela tá com o resultado e ela some e ele vai lá conversar com ela. Ele foi frio e cruel, mas ele foi realista. Ele falou pra ela o que ninguém teve coragem de fazer, né? Claro que não foi assim tão, né? E outra coisa também é quando eles vão lá para aquele acampamento que tem um certo amigo que tá interessado por uma certa garota, só que digamos que essa garota, ela não tá pronta para ter relacionamento e ele resolve a situação do jeito dele e todo mundo fica com raiva dele e ele não tá nem aí, porque se tinha um problema ele foi lá e resolveu. E eu gostei dessas atitudes dele, eu gostei do fato dele ter personalidade própria e pronto, foda-se, eu não tô nem aí. E esses são alguns dos motivos que eu gosto dele. E o próximo personagem que eu vou falar aqui pra vocês, o protagonista, ele também é um protagonista parecido com ele, só que diferente. Porque o Ayana Code, né, de Jiu-Jitsu, ou daquele Class of Elite, né, escola de elite, ele não demonstra nenhuma emoção, nenhuma ruguinha na testa. E você entende que quanto mais calado, mais você conhece alguém. E isso é verdade, né? Porque pra você conhecer outra pessoa, você precisa ouvir. E aí ele ouve o que as pessoas falam e ele entende as pessoas, né? Porque ele, vamos dizer que ele é um bom leitor de pessoas. E aí depois ele sabe como lidar com cada pessoa, com cada tipo de situação. E fora que ele é treinado mentalmente pra poder manipular as pessoas, né? Pra poder fazer as pessoas, digamos assim, de uma forma, sem dar spoiler,
Ah, vou deixar aí pra quem assistiu o anime vai entender. Ele é tão manipulador, mas ele é tão manipulador que todo mundo que assistiu o anime acabou sendo manipulado e surpreendido no último episódio da primeira temporada. Ele é um gênio sociopata. E na light novel, né, tipo, eu sei que isso não foi adaptado no anime, então não é spoiler. Na light novel explica como é que ele ficou assim, aonde ele foi criado e tal. E tem todo o desenvolvimento em cima dele, então você acaba mais compreendendo o personagem. E aí ele fica mais interessante ainda. E ele é daquele jeito porque ele foi criado pra ser assim. Como ele diz, ele praticou piano e caligrafia. Ele é inteligente, inabalável emocionalmente. Ele tem grande controle das suas emoções. Como eu disse, ele é um ótimo leitor de pessoas. Ele é um protagonista totalmente diferente da maioria dos outros anime shonens e bem diferente um pouco assim dos protagonistas que estão aqui nessa lista. Como ele diz, tem que ter talento para poder ocultar o talento. Então assim, ele é realmente sensacional. Eu fiquei besta com ele, eu fui ficar fã dele no final da primeira temporada, porque eu fui tão levada pela história achando que ele era uma coisa, quando chegou no final da temporada ele não era aquilo que ele apresentou no anime, entendeu? Só que, tipo assim, ele não apresentou muita coisa no anime, é a gente que cria expectativas em cima dele. E realmente foi sensacional, me surpreendi, um dos melhores animes que eu já assisti e um dos melhores protagonistas aí que existe. E o terceiro protagonista que eu vou falar aqui pra vocês, ele é um pouco parecido com esses dois protagonistas que eu falei, só que ele é muito mais sarcástico, ele é muito mais suave. E eu tô falando do Sakuta de Bunny Girl. Mano, é muita mitagem pra um personagem só. Olha isso! Não, e agora olha isso! Isso! Gente, ele é realmente fantástico. Mano, ele é o melhor personagem do anime. Só ele sustenta o anime inteiro. Não. E, tipo, o cara ele é incrível, ele é engraçado, sarcástico, decidido, sabe o que quer, honesto, ele é frio e gentil ao mesmo tempo, ele tem uma personalidade forte, é inteligente e besta ao mesmo tempo. Ele fala o que quer, ele chuta a mulher sem parecer escroto. Que protagonista que chuta uma mulher e não parece escroto? O Sakuta! E ele é um protagonista decidido, sabe? Ainda mais pra um anime de romance. Geralmente, anime de romance, o protagonista ele não tem tanta atitude assim, a não ser que o anime seja pra ser mais puxado mesmo. No terceiro episódio, ele se declara pra garota que ele ama. Na verdade, ele não se declara pra ela, ele se declara pra todo mundo. Ele é um verdadeiro malandro, tira sarro de todo mundo. Você tá conversando com ele ali e ele tá te tirando do nada, entendeu? Do nada. Ele é muito engraçado, gente. É muita mitagem pra uma pessoa só. Ele não foi capaz de abrir mão do primeiro amor dele por causa do segundo amor dele. Então mostra o quanto ele é gentil e, digamos assim, o quanto ele é altruísta, né? Porque ele corria risco de perder algumas coisas com o que ele fez. E mesmo assim ele topou. E além de tudo, ele é um ótimo irmão pra sua irmã mais nova, que sempre precisava de um apoio e ele tava lá, entendeu? E sério, realmente ele é sensacional. E o quarto protagonista dessa lista, ele é totalmente diferente de todos esses que eu falei, porque eu tô falando do Yatogami de Noragami. O Yato, ele é todo de bom, ele é sensacional, ele é engraçado, ele é divertido. O Noragami podia ser feito só dele que ia dar certo, entendeu? Pena que os japoneses não gostaram da história, daí por isso aí não teve uma terceira temporada do anime, mas tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz um resumo de tudo o que aconteceu no mangá, depois do último capítulo adaptado no anime, até o último capítulo que saiu do mangá. Tá sensacional. E quanto mais você conhece o Yato, quanto mais você sabe, mais descobre sobre ele, sobre o passado dele, ele acaba ficando um personagem assim, mais completo, engraçado, divertido. E você ama ele, às vezes dá vontade de você pegar ele no colo e colocar ele pra dormir. O Yato, ele é muito completo, como eu falei, e tipo, ele é um deus. E apesar dele ser um deus, ele é muito humano, ele é engraçado, ele é depressivo. E essa é uma variação muito legal, sabe? Ele tem o seu lado
dark, ele é divertido, extrovertido. E mesmo sem ser mal, ele tem um lado dark dele, ele gosta de ajudar as pessoas, ele tem as suas crises existenciais. E, tipo assim, ele é uma história de superação, aprendizado, e tudo que ele passou tornou a pessoa que ele é agora. E mesmo que ele tenha todo um passado obscuro, sempre correndo atrás dele, perseguindo ele tá decidido que ele quer mudar e ele faz de tudo pra poder mudar. E, além dele usar moletom, ele tem olhos azuis e tem um cachecol, é um deus e é um mendigo. Fala se ele não é realmente uma mistura perfeita, sabe? Ele é incrível, de verdade, ele é um personagem muito divertido. Você acompanha a história se divertindo, rindo o tempo todo, simplesmente por causa do Yatogami. Ele é carismático, engraçado, é forte, sem exagero, ele é cheio de defeitos, tem a voz do Levi de Shingeki no Kyojin, pra quem não sabia, tá? Isso é só um extra. E o Yato carrega Noragami nas costas sozinho, sem precisar de nenhum outro personagem. Se o Noragami fosse só do Yato, ia continuar sendo perfeito. E o Yato, ele é um amor de personagem e todo mundo ama ele, inclusive eu e muitas pessoas, né? E eu não sei mais o que falar do Yato não, tá? E o meu quinto protagonista favorito aqui do mundo dos animes é esse carinha aqui, ó. Hinata Shoyo, do anime de Haikyuu. Mano, o Hinata, ele é a humildade em pessoa. Se eu tivesse que escolher um personagem de anime pra eu ser, pra eu querer ser, eu queria ser o Hinata. Eu queria ter as qualidades que o Hinata tem. O Hinata, ele é realmente uma inspiração, sabe? Ele é diferente dos outros protagonistas shounens de esporte, porque sempre tem aquela coisa do discurso no jutsu. Ah, a gente não pode desistir. Ah, a gente vai conseguir. E geralmente os animes de esporte sempre tem aquela coisinha assim do poder ou daqueles, digamos assim, daqueles efeitos visuais, né, pra poder dar mais intensidade ao que acontece, como em Kuroko. E em Haikyuu não tem isso, né? Haikyuu por si só é já uma história maravilhosa. O desenvolvimento dos personagens é incrível, né? Então o protagonista é sensacional. Era pra vocês verem, vocês já viram, né? Deixa eu baixar minha blusa. O Hinata, ele é a verdadeira humildade em pessoa, sabe? Quando alguém diz que ele é ruim, ele não choca, ele não chora, ele não fica bravo, ele não faz discurso, sabe? Ele vai lá e treina até ele melhorar. Nem que seja um pouquinho de nada. Treinar, pular, voar, até alcançar os seus objetivos. Mesmo que ele treina, e quando ele vai ver, todo o tempo que ele treinou foi nada. Você acha que ele fica bravo? Você acha que ele faz discurso no jutsu? Não, ele abaixa a cabeça e continua treinando. Ele não quer ser o melhor jogador e nem conseguir um super título de campeão. Ele quer ser bom o suficiente para poder ficar mais tempo na quadra. O mundo todo tava contra ele, porque ele não tinha ninguém para o ajudar. Ele não entendia das regras de vôlei. Ele não sabia jogar. Ele não era bom em nenhuma outra posição. Ele não tinha noção, a única coisa que ele sabia fazer era pular. E além de tudo, ele não tinha altura para poder ser um jogador de vôlei. E muitas pessoas falaram para ele desistir, mas ele nunca desistiu. Assim, sempre que ele achava que ele tava melhorando, vinha alguém e jogava ele no chão. E aí ele não desistia, ele continuava se esforçando. E quanto mais ele caía, mais ele se fortalecia. E aí ele se levantava de novo. E depois do tanto que ele apanhou, ele estava pronto para um jogo de novo. E eu tô falando isso porque a história começa assim, né? O Hinata, ele estudava numa escola onde não tinha ninguém para poder ajudar ele. Então ele treinou por conta própria, ele improvisou um time ali com os amigos dele e conseguiu chegar lá no torneio. E ele foi achando que ele era tudo de bom. Chegou lá, ele perdeu de 100-0 pro time do rival dele, que era o Kageyama, que era o rei da quadra, um dos melhores levantadores ali que tem na história. Então, assim, depois do tanto que ele treinou, ele apanhou de 100-0. Mas quando ele se levantou, ele já estava pronto para poder entrar na escola Karasuno, para poder ir jogar na mesma quadra que o pequeno gigante jogou. E ele nunca diminui as pessoas, ele sempre contribui, sabe? Por mais que ele era ruim, ele sempre encontrava uma pessoa que tinha mais dificuldades pra poder jogar que nem ele. Que nem lá na quarta temporada, o Yakuzawa. Ele era um jogador de 2 metros de altura, que ele tinha começado a jogar vôlei há pouco tempo. E aí ele foi pro treino, né, onde o Hinata infiltrou, que eu vou falar agorinha. E ele não queria estar ali, porque ninguém tava querendo jogar com ele e tal. E ele vai vir pro Hinata e fala, você podia estar aqui no meu lugar. E ele falou isso logo pro Hinata, porque o Hinata queria estar ali, só que ele não foi chamado. E aí o cara se achava menos ruim que o Hinata. E aí o Hinata vai e fala, não, eu entendi o que você quis dizer. Você queria que nós dois
estivéssemos aqui, né? Então, assim, em momento algum, ele falou assim, olha, você é mal agradecido porque você tá aqui e eu não, ou qualquer outra coisa do tipo. Não, ele apoiou a pessoa, sabe? Ele não diminuiu, ele contribuiu para o crescimento dessa pessoa e ainda deu umas dicas para ela do que ela fazer para poder melhorar os seus passos, sabe? E ele fez tudo isso, ele deu o conselho pro seu amigo, mas ele não fez discurso no jutsu de superação, de nunca desistir, de nada. Ele não fez discurso no jutsu e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gosto em Hinata, sabe? Tem uma outra coisa lá na segunda temporada que o... Eu esqueci o nome do protagonista, eu esqueci o nome do personagem. Ele chega no Hinata lá e fala assim, olha, é que eu queria falar isso pro Tsukishima, mas eu não sei o que falar, o que você acha? O Hinata simplesmente fala, não sei, você que vive com ele o tempo todo, você que deve fazer. Se fosse lá em Naruto, o Naruto ia fazer um texto, entregar pra ele e falar assim, olha, vai lá e fala isso pra ele. E o Hinata não fez nada disso. E é por isso que ele é incrível. O Hinata é aquele tipo de pessoa que se você não vai abrir uma porta pra ele, ele vai forçar uma entrada. E se ele não tem uma oportunidade, ele vai criar uma. Eu falei quando ele se infiltrou num treino juvenil, que o Tsukishima foi chamado e ele não foi chamado, sabe? E aí ele ouviu uma conversa do Yamaguchi e do Tsukishima falando assim que se tentasse invadir o treino em que o Kageyama foi chamado, né, que era o rival dele que tava vindo na frente dele, ele podia ser preso. Então ele resolveu forçar a entrada, invadir e se infiltrar lá no treino do Tsukishima. Ele não foi chamado, mas ele foi lá. Ele não foi chamado, mas ele foi e de teimoso o treinador deixou ele jogar. Só que o treinador virou na cara dele e falou assim, olha, sem o Kageyama eu não vejo valor nenhum em você. E você acha que ele chorou, que ele gritou, que ele fez discurso no jutsu, ou que ele falou, não, eu vou ficar forte, você vai ver? Não, ele simplesmente abaixou a cabeça, pediu desculpas pelo que ele fez. Olha, cara, a humildade dele. E o cara falou pra ele, olha, se você quiser ficar aqui, você vai ser um gandula pegando a bola. E ele foi lá e aproveitou a oportunidade que ele tinha pra poder ficar pegando as bolas e observando as pessoas do lado de fora e absorvendo tudo que ele podia. Ele não lamenta, ele foca em melhorar, ele não se ofende, ele sabe que ele é ruim, mas ele não desiste. Ele não diminui ninguém, ele não lamentou, porque o cara falou na cara dele que ele era ruim. Porque assim, ele treinou muito tempo pra poder chegar lá no jogo e jogar contra o Kageyama e perdeu de 100-0. E depois que ele conheceu o Kageyama, foram 3 temporadas dele treinando, jogando muito e melhorando pra chegar lá na 4ª temporada, quando ele achava que ele tava bom, uma pessoa vir e falar pra ele que ele era ruim. Mesmo sendo que ele tinha treinado esse tempo todo, sabe? E ele não se ofendeu. Ele não se lamentou. Ele focou em melhorar e aproveitar a oportunidade que ele tinha de ser gandula para poder observar os jogadores do lado de fora da quadra para ver se ele conseguia absorver alguma coisa. Fala se isso não é sensacional. E a coisa mais incrível que ele fez foi ser capaz de fazer o jogador, né, o personagem mais egocêntrico da história, que era um dos melhores levantadores, que é o Kageyama, né, porque o Hinata tava aqui, mas o Kageyama tava aqui, se esforçar para poder dar os melhores passos pro Hinata, que tava abaixo dele. Isso foi a coisa mais incrível que ele fez. O mais incrível disso tudo é porque se o Kageyama tava se esforçando, treinando para poder dar o melhor levantamento pro Hinata, é porque ele reconheceu o Hinata. E olha que o Kageyama não era uma pessoa fácil. Então fala se ele não é um ótimo protagonista. Ele é um incrível protagonista. E eu tô super ansioso pra 5ª temporada. E tem alguns vídeos sobre Haikyuu aqui no canal, tá? Deixar aqui na descrição, aqui em cima no card, vai lá dar uma olhadinha. E o próximo protagonista que eu vou falar nessa lista, ele é o mais humano daqui. E eu tô falando de Edward Elric, de Fullmetal Alchemist. Seja Fullmetal Alchemist ou Fullmetal Alchemist Brotherhood, né? Porque... mas enfim, o mangá é Fullmetal Alchemist, então é Fullmetal Alchemist mesmo. O Edward Elric, de todos os animes de shounens que envolvem algum tipo de poder, ele é o mais humano de todos. Mas isso é se a gente considerar a alquimia poder. Mas se a gente não considerar a alquimia poder, ele continua sendo um ótimo protagonista, sim. Ele é extremamente idealista, a força de vontade dele é de aço, ele é legal, companheiro, leal, ótimo irmão, ele tem as suas próprias convicções e nada nunca muda essas convicções, ele não esquece, ele não passa por cima das convicções dele. E a convicção dele é não matar e nunca usar a vida de alguém para poder em prol do benefício dele ou do irmão dele. E mesmo que teve muitas vezes que ele passou sufoco, que se não chegasse alguém e ajudasse ele, ele realmente ia morrer. Ele nunca levantou, ele nunca quis matar, ferir ninguém. Quando ele via as pessoas morrendo na frente dele, ele se compadecia. Não, e toda essa convicção e essa força de vontade que ele tem é realmente impressionante, sabe? Ele preferiu abrir mão de toda a sua verdade só para não poder usar a pedra filosofal, que era feita de vidas
humanas, e isso é realmente incrível. E fora que o Edward, ele é engraçado, nervoso, ele é chato, ele é um pouco duro às vezes, ele é fraco, ele corre de medo dos inimigos dele, ele não vence todas as batalhas, ele fica extremamente ferido, que é uma coisa que geralmente você não vê em anime show, né? O protagonista vai lá e luta com um cara, pá, nossa, caiu no chão, aí ele se levanta por último e dá um murro e sei lá, e vence a situação. O Edward é o que não. Ele caiu no chão, ele não dá conta de levantar, pronto, se não chegar alguém pra poder salvar ele, ele morre. Porque ele é humano, e ele fica dias tentando recuperar o seu corpo, sarar o seu irmão, porque ele tá sentindo dor, sabe? E isso é uma coisa que você não se vê em todos os animes, e a gente vê isso em Fullmetal Alchemist, a gente vê isso com o Edward. E algumas partes aqui do anime que eu quero ressaltar pra vocês, que é o que me fez gostar mais ainda dele, é quando ele vai lutar com o Barry açougueiro. Ele tava morrendo de medo, e ele corre. E na luta dele contra o Scar, ele também correu de medo. E ele viu que não ia dar pra poder sobreviver àquela situação. Então ele vira pro Scar e fala: olha, Scar, você só quer me matar, não é? Então me mata, mas não toca no meu irmão. O que ele fez? Ele desistiu. Por que ele desistiu? Porque ele sabia que não ia ganhar. Porque ele não tinha a ajuda do protagonista ali em cima dele, sabe? Ele só não morreu porque outras pessoas chegaram e salvaram ele, como aconteceu várias vezes. E uma outra luta dele que foi realmente interessante foi a luta dele contra o homúnculo do orgulho. Foi realmente sensacional, dá pra você ver o tanto que ele é inteligente e você acompanha o desenvolvimento dele, porque se ele tá dando conta de lutar ali contra o orgulho é porque ele cresceu. O Edward do primeiro episódio ao Edward lá da luta contra o orgulho, após o fim da luta, eles são pessoas totalmente diferentes, porque ele teve toda uma evolução, ele teve todo um desenvolvimento, e você acompanha isso com o protagonista, você sente como se você fosse ele, ou como se você estivesse bem perto dele. Mano, o discurso que ele fez pro Mustang, na verdade não foi nem um discurso, ele falou poucas palavras pro Mustang, mas ele colocou tanta verdade, tantas coisas nessas palavras que ele disse para o Mustang, que fez efeito, sabe? E ele não mudou a ideia do Mustang matar o Inveja sozinho, ele teve a ajuda do Scar, ele teve a ajuda da Tenente, entendeu? Se fosse no Naruto, o Naruto ia conseguir fazer o Mustang mudar de ideia, só ele, na base do discurso do Jutsu. E o Edward não fez isso sozinho, sabe? E eu acho isso interessante. Outra coisa também do Ed que me fez pensar e perceber o quanto ele era humano foi o jeito que ele lida com a situação da Nina, sabe? Se você viu o anime, você sabe do que eu tô falando. Ele fica extremamente abalado e ele não pode fazer nada pra poder ajudar de alguma forma, entendeu? Se fosse no outro anime, ele teria salvado ela de alguma forma, mas não teve como, porque ele era só uma criança e ele não soube lidar com tudo aquilo que aconteceu, porque ele era realmente só uma criança. E o Ed, ele erra muito, sabe? E ele continua seguindo em frente. Ele errou no começo do anime, e é o erro do começo do anime é o que ele tenta consertar ao longo dos animes, mas nessa caminhada dele consertar o erro que ele cometeu lá no começo do anime, ele vai errando, sabe? E isso é muito interessante. Você não vê isso em anime de protagonista shonen. Você não vê o Luffy errando tanto assim em One Piece. Ele fez uma loucura lá, mas no final deu certo. E o Edward não. Se não deu certo, ele tem que lidar com as consequências. E como ele diz, ele não é um deus, ele não é um demônio, ele é só humano, e nem ele sabe toda a verdade daquilo que ele acredita. E com todas as experiências que tem ao longo do anime, ele vai mudando e evoluindo seus conceitos éticos e morais ao longo da história. O caráter que o Edward Elric tem, geralmente é uma coisa assim muito comum em anime shonen, onde o protagonista, né, porque ele tem que ser todo certinho, mas a mentalidade que ele tem, o ponto de vista, as coisas que aconteceram até levar naquele momento, realmente é sensacional. E é por isso que ele é um dos protagonistas mais completos que existem, um dos meus favoritos, e com certeza o protagonista mais humano dessa lista. E se você não assistiu Fullmetal Alchemist, vai assistir, porque você tá perdendo muita coisa. A gente deixei esses últimos dois protagonistas pra poder falar por último, que é o Luffy e o Naruto. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas falando que o Luffy é um protagonista 1000 vezes melhor que o Naruto, que o Luffy é 10 mil vezes não sei o que o Naruto, e eu realmente não concordo com isso. E por que eu não concordo? Eu vou explicar pra vocês. Mas não é pra criar polêmica, é só a minha opinião. Então, eu vou expor o meu ponto de vista pra vocês, e eu espero que vocês parem um pouco pra poder refletir. Primeiro eu vou falar sobre o Luffy, né, que ele é um dos melhores protagonistas aí que tem da atualidade, e ele é um protagonista super shonen, sem tirar
O Luffy, ele é otimista, teimoso, obstinado, estúpido, idiota, corajoso, imprudente, que chega a ser irritante. Ele vai até o fim pelos seus amigos e pelos seus objetivos. E a prova disso é no arco de Enies Lobby, onde ele briga com o governo mundial para poder salvar uma amiga dele. Ele fez isso no arco de Marineford também, que ele se infiltrou no meio de uma guerra, tudo para poder salvar o irmão dele. E ele também fez isso em Holy Cake com o Sanji também, né? Então, pra quem assistiu um One Piece sabe exatamente do que eu tô falando, né? E a gente não pode confundir imprudência com coragem. E o Luffy tem as duas coisas. E o Luffy, como eu falei, ele é imprudente. Ele faz as coisas do jeito que ele quer e aí depois ele lida com as consequências. Ele não pensa pra poder fazer as coisas. Esse na minha opinião, o maior defeito dele. Tipo, ele não tá nem aí. Ele vai lá e faz e depois ele lida com as consequências do jeito que der. Sabe? Ele não pensa pra poder evitar essas coisas, é tudo na base da porrada, é tudo na base, eu vou chutar sua bunda, sabe? E isso é interessante porque isso é empolgante. É o maior defeito dele? Mas é o que torna ele tão incrível. Ele age dessa forma porque ele quer ser uma pessoa livre, então ele desfruta da sua liberdade ao máximo, tomando as suas decisões idiotas, porque ele sabe que ele tem nakamas realmente confiáveis que vão até o fim com ele, não importa a decisão que ele tome. Por isso que ele é um péssimo capitão. E essa personalidade dele, essas coisas que o Luffy faz, é o que faz ganhar o coração de muitas pessoas, sabe? Por isso que ele é tão querido por muitas pessoas. Só que se vocês forem parar pra pensar, o Luffy do primeiro episódio é o mesmo Luffy do último episódio que saiu no anime. Ele não mudou nada. A diferença é que agora ele tá muito mais forte e tem uma cicatriz enorme no peito. Mas mentalmente ele não evoluiu. Em relação de personalidade, ele não evoluiu. Em relação a ponto de vista, ele também não evoluiu. Ele é o mesmo. Ele não teve evolução. E não adianta você discordar, porque ele não teve. Nem mesmo depois da morte do Ace, ele mudou um pouco a compostura dele. Ele tinha os nakama dele, ia até o fim pelos nakama dele. Ele ficou meio revoltado com tudo o que aconteceu, né? Traumatizado, sofrendo demais, mas depois ele lembrou que ele tinha os nakama dele e continuou fazendo a mesma coisa pelos nakama dele que ele fazia antes do Ace morrer. Então ele não teve uma evolução sentimental, emocional, nem em relação de personalidade, a não ser ficar mais forte. E isso é o que ganha o coração das pessoas e é isso que as pessoas tanto adoram nele. Mas evolução ele não teve. É por isso que eu não acho que ele é um protagonista melhor que o Naruto. E porque assim, o desenvolvimento tanto de personalidades como da própria história do Naruto é muito maior e muito melhor do que o Luffy. E se você me perguntar, Nanda, quem é mais forte, Naruto ou Luffy? Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação e também não gosto de ficar comparando protagonistas assim dos mesmos animes, das protagonistas das histórias, porque assim, são universos diferentes. O protagonista, ele serve pra poder ser o mais forte do universo dele. Só que assim, em Naruto, no final ali de Naruto Shippuden, o Sasuke e o Naruto, eles estavam no nível de deuses. Enquanto o Luffy, ele é apenas humano. Mesmo que ele tenha uma Akuma no Mi, mesmo que tenha aquelas coisas, os 4 Haki, ele é simplesmente um humano. A mesma coisa de você perguntar, Nanda, quem é mais forte? É o Goku, ou o Luffy, ou o Goku, ou o Naruto, né? Claro que é o Goku, porque o Goku, ele é realmente um deus dos deuses, né? Então, deixando isso que eu acabei de falar, tudo isso que eu falei é porque torna o Luffy um dos melhores protagonistas dos animes shonen. Eu tenho muito prazer em acompanhar a jornada dele, em ver como é que ele é com os companheiros dele e tal. Mas falar o ponto que ele é um protagonista mais desenvolvido e o Naruto, ele não é. Desculpa aí pra quem acha, vai rever os pontos de vista e pensar porque não é. Ah, Nanda, mas o Naruto faz discurso no Jutsu. Sim, o Naruto faz discurso no Jutsu, porque você já ouviu aquela frase que só quem sofre é capaz de entender a dor da outra pessoa? Ou só através do sofrimento você vai entender melhor a situação da outra pessoa? Ou só quem perde alguém sabe como é perder alguém? Ah, só quem já chorou sabe o valor do verdadeiro sorriso? Tudo isso se encaixa no Naruto. E no Luffy não. Porque por mais que o Luffy não conheceu nem o pai nem a mãe dele, ele tinha um avó dele, ele tinha um pessoal da Vila Fuxa, depois dele teve a Dadan e teve os irmãos dele, e agora ele tem os nakama dele. Então é por isso que o Luffy ele não tenta simpatizar com a história triste dos
na cama dele. Por isso que lá no arco da Nami, ele, quando foi contar a história da Nami, ele foi dormir, porque ele não liga pro passado da Nami, porque ele não vai, tipo, ter aquela afinidade com o passado da Nami, não vai sentir a dor dela, porque ele nunca sofreu. E isso não faz diferença pra ele, porque o que faz diferença, o que importa é que a Nami é a sua companheira. E o Naruto faz discurso no jutsu quando ele lida com outras pessoas, principalmente vilões, porque ele já passou por muita dor, então ele entende a dor das outras pessoas, entendeu? E é por isso que ele passa mais da metade do anime, pra não dizer o anime inteiro, querendo salvar o Sasuke. Da mesma forma que o Luffy foi capaz de comprar briga contra o governo mundial para poder salvar um companheiro, da mesma forma que ele deu um murro na cara de um terumbito para poder salvar uma pessoa que ele conhecia, da mesma forma que ele, toda aquela situação triste com o Sanji para poder levar o companheiro dele de volta. Então, assim, você é o que você passou. Você é hoje pelo que você foi no seu passado. E o Luffy, ele não teve grande sofrimento, ele não teve tantas coisas assim para poder mudar e fazer ele ser uma pessoa totalmente diferente. Porque o anime dele é diferente do anime de Naruto. E é pelas coisas que o Luffy não tem, pelas coisas que o Luffy não passou, que Naruto é o melhor protagonista que o Luffy. O anime Naruto, ele é uma história de vida, é uma bíblia para os desviados. E o protagonista, ele tem uma história de superação sensacional. E ele mostra que nem sempre descer a porrada em alguém é o melhor. E que às vezes você mostrar o erro para essa pessoa pode mudá-la. E é assim na vida real. Se você é um pai e quando o seu filho erra, você vai lá e bate nele, às vezes ele não vai nem saber por que ele apanhou. Mas se você conversar com ele e falar, olha, você errou por causa disso e disso, e você vai apanhar por causa disso e disso, ou você errou por causa disso e disso, seu filho vai acabar entendendo que ele não pode fazer, e se for pra ele mudar, ele vai mudar. Que nem sempre bater e que nem sempre descer a porrada é o certo. E não tem como o Luffy entender os vilões de One Piece, porque os vilões de One Piece, eles não têm história, eles são maus porque eles são maus, eles não são tão desenvolvidos emocionalmente como os vilões de Naruto. E por isso que o Naruto muda os vilões, porque eles são desenvolvidos emocionalmente. E em One Piece, essa coisa do emocional não existe. Então o problema não tá no Luffy ou no Naruto, tá no problema é que numa história não tem, na outra história tem. É simples assim. O Naruto, ele é um deus na arte do discurso no jutsu, e isso é muito melhor do que você vencer o vilão, o boss final, com um soco só, ou de você apanhar, depois você levanta, faz um discurso e pá, na cara do vilão, mesmo que o nível de força seja totalmente diferente. Porque se fosse pro Naruto sair na porrada com alguns vilões, provavelmente ele não daria conta, mas talvez conversando você pode mudar o ponto de vista de uma pessoa. E é isso que ele ensina. E o Naruto, ele é um tapado e tem toda a história dele, né, de que ele era um totalmente desacreditável e acabou se transformando no herói, uma figura onde as pessoas respeitavam, e ele mostra que você pode alcançar os seus objetivos se você querer. Ele é um ótimo amigo, um exemplo de vida. Ele é determinado, nunca desistiu até conseguir alcançar os seus objetivos. A evolução que o Naruto teve do episódio 1 para o último episódio de Naruto Shippuden, se você não quiser nem contar o casamento dele com a Hinata, quiser só contar a luta dele ali com o Sasuke no Vale do Fim, foi incrível o desenvolvimento dele de personagem, não é só em força. E a mesma coisa acontece com o Luffy, da mesma forma que aconteceu com o Natsu, da mesma forma que aconteceu com o Killua lá em Hunter x Hunter, né? Tipo, eles vão até onde eles podem pra poder salvar os seus amigos. O Naruto fez a mesma coisa, só que o Sasuke, ele teve um passado totalmente conturbado, ele sofreu muito, e não que tudo que ele passou na vida dele quando ele era pequeno justifique as coisas que ele faz depois de grande, mas com isso você entende porque ele é revoltado daquele jeito. O Naruto, ele tem um desenvolvimento que o Natsu não teve em Fairy Tail e que o Luffy nunca vai ter em One Piece. E isso é uma verdade que eu acho que todo mundo tem que aceitar, porque são obras totalmente diferentes, com profundidade de personagens, de histórias totalmente diferentes. Se você quiser dizer que o One Piece é melhor que Naruto, você pode dizer. Eu até acho o universo de One Piece, aquela coisa dos piratas, mais interessante que o universo de ninjas de Naruto. E o Naruto, ele só foi capaz de fazer discurso no jutsu para poder mudar o ponto de vista do Neji, o ponto de vista do Gaara, do Sasuke e do Nagato, porque ele também passou por muita dor antes dele lutar com as outras pessoas. Então ele sabia, ele entendia o que era sofrimento. Porque não adiantava ele não ter passado por tudo isso e tentar conversar com outra pessoa. Como eu falei, você só será capaz de entender a dor da outra pessoa se você também tiver sofrido. Então uma pessoa que não sofre não tem como ficar dando conselhos e falando coisas para outras pessoas.
Porque você não sabe como é que é o sofrimento dessa pessoa, se é que vocês entenderam. Então, deixando claro esses meus pontos de vista em relação a Luffy e Naruto, esses são os meus 8 protagonistas favoritos do mundo dos animes. Eu gosto deles de forma igual, cada um da sua maneira, cada um pelo seu porquê. Mas eu amo Luffy, é muito divertido assistir One Piece, me divirto mais assistindo One Piece do que assistindo Naruto, que é o meu anime favorito. Só que infelizmente o One Piece ele nunca vai ter o desenvolvimento, a profundidade que Naruto tem, né? Na minha opinião, no meu ponto de vista. Apesar que o One Piece é muito emocionante também, só que Naruto é mais. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue no meu Instagram, @nandageek. Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê por aí. E não me matem aí embaixo nos comentários, por favor.